Então, assim, a parte da conclusão gramatical, que a gente vai flechar o bloco chato agora, Tá. é que, muito provavelmente, 99,99999% de certeza que era Júnia, era uma mulher e ela era um apóstolo. Paulo considerava ela um apóstolo. Essa frase tem o sentido de... Isso. Uma boa tradução à linguagem de hoje. Proeminente entre os apóstolos. A frase tem esse sentido. Ela... Aí essa é boa. Ela não só era um apóstolo, mas ela era muito conhecida entre os apóstolos. Então, é isso. Fechando essa parte gramatical, tem a defesa dos junianos, que é o contexto histórico da época. Não permitia uma figura feminina como a apostoliza. Isso. E daí a gente entra numa parte muito mais interessante. E a gente pode... O quê? Estou Ele animado. está animado. Eu selecionei a minha abordagem para essa parte mais de contexto. Eu fui pesquisar, estudar e tentar entender o que era um apóstolo naquela época, porque hoje em dia não tem mais apóstolo, tá? Então já vamos ficar... Já solto essa? Já arrumou inimigos aí, mas tudo bem. Tem. Nem só de amigos a gente vê. Existem. Se eles são... Autodenominados. Se eles têm o verificado do Instagram, já é outra coisa. Boa. Então eu fui tentar entender quem era apóstolos, o que era um apóstolo. Eu também vou aproveitar e já falar o que é falo o que é um diácono? Não, depois eu falo. Isso aqui manda aí. Então, beleza. Então, o que poderia ser considerado... Quem poderia ser considerado apóstolos no contexto da igreja primitiva? Então vamos lá, cadê a minha partezinha de apóstolo? Número 1. Você poderia ser apóstolo se você fosse um dos 12. Lá do comecinho, Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu, faz a musiquinha aí, os 12 apóstolos. Eu não sei essa música, porque você eu não nunca sabe lembro o essa nome música? dos 12. Canta a música pra gente, vai. Por favor, por favor. Vai, eu e meu irmão aí, que também sabe. Olha, né? Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu, Simão, Tomé, Felipe, Judas e Tadeu, Tiago e João, eram irmãos e com Jesus se viu em união. Nossa, muito bom. Sabe que isso é um corte, né? Você acabou de gerar um corte. Virei Com certeza. Nossa senhora, conexão do sábado. Você recebia. Abertura do conexão. Muito bom. Ó, Fica a musiquinha. o André, que está concluindo o mestrado em grego antigo também, latim, ele falou, bem interessante, interpretar locativo como exclusivo é bem estranho. Concordo com você, Fica aí André. outro mestre É isso. especialista. O André ele tá concordando que ele deve ter ido pro texto original, que o André é desses, e ver que realmente o sentido exclusivo para ele também, também é esquisito. Explica quem é o André pro público. O Andrezão tava no Bodega de Bíblia semana passada, também nosso colega do Conex, estudioso também Podcast, aí de letras clássicas. Me perdi na musiquinha, calma. Tá, então, apóstolo. O que é o Recapitulando. apóstolo, né? Você estava Isso. dizendo que tinham aqueles primeiros, chegamos na Eram os musiquinha. 12. Isso, os 12. Aí tinha outras aberturas para você ser apóstolo. Você tinha que ter presenciado a ascensão de Jesus aos céus. E Jesus, muito provavelmente, teria ele mesmo te dado alguma missão, algum alvo aí para você fazer. Então, quando Paulo fala... Como é que Paulo fala? Que estavam em Cristo antes de mim, muito provavelmente essa expressão, de novo, se pegar lá no grego e tudo mais, essa expressão era usada para essas pessoas que viram a ascensão de Jesus, tiveram contato com eles e muito provavelmente foram comissionadas por ele. Então, olha aí, Andrônicos e Júnior, muito provavelmente conheceram Jesus. Isso não estou afirmando que Jesus que comissionou eles. Provável. Mas existe uma grande possibilidade de ter sido certo. isso. Terceira possibilidade de você ser apóstolo. Você poderia ser um emissário ou missionário enviado por uma igreja, da igreja primitiva. Você pode falar... Não, o significado... Não, é isso mesmo. Eu estava pensando que isso. justamente o significado da palavra em grego, o apóstolo tem a ver com enviado, com emissário. Isso. E daí aqui eu vi alguns fazendo uma distinção entre o missionário que foi enviado pela igreja e apenas um missionário. Eu não entendo como isso é diferente. Então, a gente pode fechar em 3. Ou você é um dos 12, ou você foi comissionado por Jesus e viu a ascensão dele, ou você foi um enviado pela igreja. Certo. No caso, a Júnia se encaixaria nesse segundo aí, de que viu Jesus. Então, só dando um contexto do que seria um apóstolo para a época, tá? Que mais? Enfim, e daí,
pensando nessa questão de que muito provavelmente ela viu a ascensão de Jesus, muito provavelmente Andrónicos também, Andrônicos, difícil falar esse nome, era marido da Júnia. Eles eram um casal. Temos um casal. Isso era muito comum na época de terem casais que eram apóstolos e missionários, até porque as mulheres tinham uma abertura muito maior para falar em alguns contextos que os homens não tinham, principalmente com mulheres e crianças. Eu e a Bru, a gente já fez um estudo de mulheres e eu lembro que a gente comentou que os homens não podiam falar com as mulheres em ambientes públicos. E as mulheres só podiam conversar entre elas quando estavam fora de casa. Então, isso no mundo antigo. Isso no contexto a gente tem, da igreja talvez, primitiva. algumas sociedades hoje mais orientais. Eu acho até que a Col do Conexão, ela fez uma viagem para o Egito, na qual tinha interesse de compartilhar o evangelho. E elas faziam café com mulheres e tal, justamente porque, por exemplo, eu não poderia sentar com essas mulheres e conversar naquela cultura, né? Então, a Ju Siqueira também, minha grande amiga e missionária, salve, ela Ju também. Siqueira. Salve, Ju. Ju 666 também conhecida. Porque é o número da igreja. Agora você o número do prédio da igreja. O prédio da igreja era 666. Isso é muito irônico. É delicioso. Por isso que o apelido dela é esse. Ela também fez missões em alguns países da África e do Oriente Médio, e ela disse que é muito importante ter mulheres na equipe, porque só elas podem falar com mulheres e crianças, os homens não podem.